Senhoras e senhores, hoje temos um resenha de gala com o ídolo maior da maior torcida do Brasil, Arthur Antunes Coimbra, Arthur Zico. O Zico, que me atura mais ou menos uns 20 anos, contando de hoje. Galinho. Tudo bem? Obrigado, tranquilo? hein? Nada, prazer grande estar aqui, né? Finalmente, né, Sorin? Finalmente. Antes que nada, obrigado. Pressão, fizemos pressão. Fizemos pressão? Era pressão. Pô, os caras ligando pro meu filho, ligando pra tudo que é lugar. Cercado. De tudo que é jeito, né? Eu tô pior que o Gentili em 82 ali, arranquei camisa. Você cerca direto, mas os outros fazem... Obrigado ao Zico, um prazer ter ele aqui, uma honra. Obrigado ao Esporte Interativo também, né, por ter liberado um dos seus talentos. É verdade. Chegou correndo também essa semana da Champions League, um grande comentarista, treinador, craque, ídolo. Vamos falar muito da carreira dele. E todos esses jogadores, craques também que tem no elenco hoje, todos têm alguma história com ele. Exatamente. Que também é muito legal. E talvez o que faz o programa... Falta só você, especial. né? É. Falta só você, Vamos né? jogar esse ano? Esse ano, né? Tá fechado. É, tá certo você tá prestigiando lá o teu conterrâneo, mas a gente, Não, mas tá fechado. a gente entende. Compromisso Pelo agora. menos você já foi bater papo lá com a gente. Foi intimado no ar pro Jogo das Estrelas no final desse ano, o Juan Pablo Sorin. Tô. Tá na hora já, hein? Tô dentro. Deixa eu falar com a rapaziada. Djalmito. Pô, prazer imenso estar aqui. É bom que todo mundo que está aqui, Soro, tem uma relação com o Galo. Um foi apresentado na Itália, o outro foi treinado por ele. Esse aqui chegou a pegar o Zico no finalzinho da carreira, né? Peguei. Treinando, né? Não tive a oportunidade de jogar, mas treinei bastante. Torcendo pra ele parar, né? Abriu uma vaguinha ali, né? Na verdade, queria Sobrou uma brecha. Na verdade, queria ter jogado ao lado. Mas tive a oportunidade de treinar. Um jogo, fiquei no banco, que o Zico... Não sei nem se o Galo lembra Contra disso. o Palmeiras, Um não jogo foi? aqui no Pacaembu contra o Palmeiras. Lembro, claro que lembro. Porra, lembro foi consagrado Veloso nesse dia, né? Acho que ele fez a maior defesa da vida dele, foi essa. Foi a estreia do Veloso também. Fiz um gol contra nesse dia. A falta do Neto Falta bateu. do Neto, é. E eu tive a Falava, oportunidade. Neto fez gol. Falei, não, eu fiz gol contra, bateu em mim. Eu tive a oportunidade de estar no banco nesse jogo e, para mim, um prazer imenso, enorme ter treinado, convivido e aprendido muito com o nosso ídolo maior. O time deles era muito forte, muito forte. Tava na cara que ia dar leite pro Flamengo. O Flamengo não soube aproveitar essa geração. Uma geração fantástica dele, do Marcelinho, do Luiz Antônio, Fabinho, Paulo Nunes, Marquinho. Era um timaço. Mas cada um, graças a Deus, quando saiu do Flamengo, fez a sua história. Então, muito legal. Mas a gente joga no Jogo das Estrelas. Né? Aí você junta. Ah, no Jogo das Estrelas eu joguei do lado do Galo, claro, pô. É bom jogar do lado, Claro, né? sempre ganha, pô. E que Esse era? ano teve a trairagem, mas tudo bem. Meteram, pô, Elias, Lucas Lima. Esse ano foi... Reforços? Zé Roberto, Zé Roberto. Mas é que os caras queriam jogar do meu lado. Aí Normal, ficou né? difícil, né? De dizer não, né? Que legal, né? Todo mundo quer jogar ao lado dele. É ídolo de todas as torcidas, não só do Eles não Flamengo. pensam que eu também não quero jogar do lado dele. Também quero, né? Que era estar no elenco, naquele elenco do Flamengo com Zico? Pô, era o máximo, né, cara? Porque, assim, do Flamengo desde pequenininho a gente via o Zico, né, como nosso... Todos nós, independente da minha posição, que eu era meia, mas era o ídolo de todos, do lateral direito, do lateral esquerdo. E, de repente, você vai subindo aos poucos, infantil, juvenil, aí, de repente, tu tá lá treinando. Não dá nem pra explicar, Sorin. A gente fica... Na verdade, assim, eu tô arrepiado agora, mas na época a gente ficava nervoso. A gente ficava nervoso de estar perto, de saber como chegar, de dar um boa tarde, um bom dia, saber como ia ser recebido, mas, né, assim, sempre fomos muito bem recebidos por todos e o prazer imenso de ter podido... jogar um pouquinho ao lado e depois joguei muita pelada, né, Zico? Eu queria, antes de falar desse Flamengo, Zico, eu queria saber que se sente isso, né? Essa sensação de ser unânime, de ser ídolo de muitas torcidas, do reconhecimento do mundo, para você como jogador e como pessoa também, até pelo que você fez pelo futebol. É sempre motivo de mais responsabilidade, né? Porque parece que você não pode errar nada, né? Tem que andar tudo certinho ali. É o teu negócio. A gente tem nossa vida, nossa educação e eu não faço nada para
questão de manutenção de imagem. Eu sou o que eu sou, foi o que eu aprendi a ser e que minha família me ensinou. Tive dois irmãos que jogaram top futebol e eu consegui viver todos os lados do futebol deles. Então, a questão do sucesso, quando veio, não me influenciou em nada, porque eu sabia que amanhã poderia mudar. Aquele negócio de você estar na rua hoje, todo mundo te cumprimentando, no dia seguinte você está na outra calçada e, pô, eu quero distância daquele ali. Então, eu vivi isso na minha própria família. Então, em nenhum momento eu me deixei levar pelo aquele sucesso que apareceu, principalmente porque Flamengo, a repercussão é muito maior. Mas acredito que o mais importante é que eu saí de um clube, de uma geração, que toda a juventude, a prata da casa, foi aproveitada. Então a gente sente... Eu fui protegido pelos profissionais da época. Arilson, Liminha, Luiz Carlos, que foi aqui do Corinthians, Renato, goleiro, Fred, esses caras me protegiam. Paulo César Caju. O Paulo César Caju, a gente ia jogar no Nordeste e não deixava sair do hotel. Eu falei, pô, todo mundo... Não, garoto, fica aí, você... Te cuidavam mesmo. Então, quando essa garotada surgia, a gente fazia a mesma coisa. Porque começava a sentir que aquele seria o futuro do Flamengo. Então, a gente também... aconteceu fazer essa troca. Então, a gente tinha um respeito muito grande. Eles vinham... Na época deles, já treinavam com a gente, faziam um coletivo, corriam pra burro, né? Era assim, o pessoal já não gostava. Tinha um zagueiro lá, Mozer, Manguito, que falava assim, ô, moleque, eles mostravam a trava da chuteira, não vem fazer graça aqui, não. Então, a gente tinha que, calma, pô, a gente já foi essa deles também, deixa de, vamos ajudar. Então, eu acho que isso no Flamengo ajudou todas essas gerações, o fato... depois parei, depois veio o Júnior com a mesma coisa, recebeu eles de braço, foram campeões juntos. Então o Flamengo teve isso de bom, né? Porque a felicidade de ter tido esse amparo dos veteranos da minha época, né? Todos passaram pelo Flamengo. Alex, é seu ídolo? Era seu ídolo de pequeno? Depois se encontraram como treinador e melhor jogador, capitão de um time? Sempre foi meu ídolo. Até quando ele me chamou na sala dizendo que eu viraria o capitão do time, aquilo pra mim foi... Eu tive um tempinho pra tentar entender o que era aquilo. Eu sempre brinco com ele que eu demorei assim, uns 6 meses pra entendê-lo como treinador, né? Porque eu não conseguia vê-lo como treinador, eu só via o 10 do Flamengo. E assim, uma das minhas satisfações com o Zico, a gente fez um jogo com o Anderlecht. Acho que você vai lembrar, ele no início já tinha problema de relação com o presidente é totalmente xarope. E a minha alegria foi que eu fiz o gol em Istambul e eu fiz o gol na Bélgica. E na Bélgica, na comemoração, eu corro nele. Então aquilo era uma satisfação de moleque mesmo, de poder comemorar com o cara. Realmente foi fantástico. Que legal. Amoroso, você via jogar o Zico quando era pequeno? E sabe que foi difícil, né, para mim ser treinador por causa disso, né? Porque eu peguei muitos times, principalmente o primeiro que foi o Fenerbahçe, né? Saindo lá no Japão, tudo bem, já estava lá adaptado, pessoal. Mas o Fenerbahçe que foi o primeiro, e com o Alex, que eu sabia, sempre dando entrevistas a meu respeito, eu falei, a primeira coisa que a gente quer, eu quero que sempre que eles me vejam como treinador. Aí vem Lugano, do Dracena, David, tá? Só esses caras acostumados a trabalhar com os treinadores e eu recebendo esses elogios de jogador, eu falei, tem que fazer eles me olhar como treinador, porque o futebol a gente tem que acreditar, que se o cara acredita, senão aquele negócio, não, é mais um, jogar muito, mas não sabe nada, entendeu? Futebol, você sabe que isso acontece. E graças a Deus eu consegui esse objetivo, né? Logo no Fenerbahçe, depois foi assim na Rússia, depois foi assim lá no Iraque, no Olympiacos, que é onde tem os jogadores que têm essa coisa, né? Jogadores que têm ainda você como uma referência, né? Então, isso aí foi legal. No Fenerbahçe talvez tenha sido mais difícil porque a gente era 10, né? Claro. Éramos em 10 brasileiros e o mais velho era o Roberto Carlos, que também acompanhou a geração do Zico, então realmente a gente tinha
tinha e tem essa idolatria, né? Ele conseguiu quebrar naquele período, mas a idolatria continua. É mais ou menos assim como começar tudo de novo, do zero? Começar do zero. E a transição, né? Porque sofre com isso. Como deixa o jogador para virar treinador? O mais engraçado nesse período eram os estrangeiros. Os turcos e o Kesman, por exemplo, que era sérvio, que duvidavam das histórias que a gente contava, né? Então, às vezes, o Zico tinha que tirar a vestimenta de treinador e se portar como um ex-jogador, né? E aí esses caras passaram vergonhas, assim, incríveis, porque eles achavam que era somente história. Eu já quero saber do Amoroso, mas conta uma dessas, Alex. Alguma? Tipo, eu conto duas. Tanto assim, o Zico fazia chute a gol, e no chute a gol, quem escorava pro chute a gol era ele. E aí o Kesman na fila ficava de sacanagem. Pô, vou dar um osso nele pra ver se era isso mesmo. E aí a gente agitava o Zico. Ó, Zico, tá falando que vai jogar uma bola ruim e tal. E aí a gente metia, ele controlava, ajeitava e se chutava no gol. E com o Kesman ele falou, agora é minha vez, vou jogar uma bola ruim nele. Ele jogou um tijolo pro Zico. O Zico controlou e devolveu com efeito. E o Kesman veio, na hora de chutar a bola quicou e saiu pro lado. Ele tá passando vergonha. Tá passando vergonha. A outra foi com o nosso goleiro, eu tô treinando falta, o Zico tava ali apitando, fazendo as anotações dele, e aí o goleiro começou, né? Porque o goleiro titular normalmente não treina, normalmente treina no reserva. E o titular era o Volkan, que era o titular da seleção turca, e ele começou. Não era nada disso, isso é história. E o Zico não entendia turco, o tradutor começou a meter pilha no Zico. Pô, disse que você não batia falta, que era isso, que era aquilo. Logo falta? Encarnou, né? Falou, pô, pediu pro roupeiro, traga a minha chuteira. E aí falou pro goleiro, ó, me dá 5 de aquecimento e a partir do 5º você vai ter que começar a ter problema. Aqueceu na trave, na mão do goleiro e falou, agora tá valendo. E ele falava baixo pra gente, olha, o goleiro vai mexer assim, eu vou meter no canto dele. E pau no canto dele, o goleiro, 2, 3 seguidas, a gente falou, vai goleirão, que a gente precisa de você domingo. Você tá ficando sem moral nenhuma no domingo, a gente precisa que você jogue. Então os caras passavam vergonha. Alex, conta domingo essas histórias de vocês. E para você era um desafio nesse momento como treinador? Nada, cara, eu não gostava não, sabe? No bate-bola, essa dia eu ficava com eles, realmente, que às vezes eu fico ali corrigindo, ó, equilibra o corpo, olha pro goleiro, bate de pé, bate de lado, olha... Sabe, aí você tá junto. Eu sempre gostava que o treinador estivesse do meu lado quando eu estava treinando. Então eu achava legal. Mas falta não, falta eu não batia, porque eu sabia que os caras ficavam querendo. Mas o Volkan ficou enchendo o saco. Pagou, né? Ele pagou. O bom é que depois que eu comecei a bater, eu falei, ó, carro velho demora a pegar, deixa aquecer primeiro. Aí ele só fazia assim, ó. Saiu com o torcicolo do treino. E o alemão, depois tinha um outro alemão, o Sedar, quis ir também, né? Valeu, vai ficar do mesmo jeito. Galo, não tinha uma história na Udinese que tinha um jogador que ficava nervoso de jogar do teu lado, você teve que pegar intimidade com o cara pra ele se acostumar? Foi, um garoto que chegou lá de Pádua, não sei, pra dela. Aí ele entrou uma vez no meu lugar, voltando 10 minutos, ele teve diarreia. E aí depois, que eu soube depois, não me disseram, né? Mas ele ficou dentro do campo com dor de barriga, né? E tal, olha ele aí, ó. Esse aí mesmo. Mas pra jogar do teu lado? Não, entrar no meu lugar. Ele entrou no meu lugar no jogo, tá? Era pouca responsabilidade. E ficou com dor de barriga e tal, e ninguém falou nada. Me falaram uns dias depois. Aí eu tive que chegar para ele e tal, e conversar com ele e tal, para poder... acalmá-lo, porque ele ficava nervoso. Ele treinar coletivo, ele ficava nervoso. Para avisar que era de carne e osso também. Qual era a dimensão, Amoroso? Vamos pular a etapa do Flamengo, vamos para o Udinese. Qual era a dimensão do Zico, né, até hoje no Friuli, no Udinese? Até porque você foi apresentado por ele, é verdade? Sim, né? Primeiro é um privilégio, né, estar podendo estar aqui hoje, né, participando do Resenha, né, que é um programa fantástico, né, que explodiu aqui no Brasil. Sim, né, a relação que eu tenho com o Zico, que é meu ídolo desde a infância, já vem de uma relação familiar, né? Porque o Antunes, irmão do Zico, jogou com o meu tio Amoroso também, né? Na década de 60, tiveram essa oportunidade de estarem juntos, então a gente já tem essa amizade de mutos e muitos anos, passando pelo Japão. O pai dele é meu companheiro de sueca lá. Não? E meu pai joga sueca joga sueca lá com o prefeito, né? O cara, pô, é vencedor. Andou sumido um pouquinho. Agora ele tá voltando lá. Então, assim, pra mim é sempre um prazer estar do lado do Galo. É um ídolo, né, que eu tenho desde pequeno, né? Cresci vendo o Zico jogar, torcendo Flamengo.
E quando eu cheguei em Udine, eu saí do Flamengo, fiz quase a mesma, praticamente mesma trajetória que o Galo fez, né? Flamengo para Udinese. Só que na época que eu cheguei... E a foto? Essa época, uma época fantástica. Bronzeado, hein, velho? Uma foto que é velha. É você mesmo, Você Marcelo? Melhorou A foto melhorou muito. O Flamengo tava atrasado. Pô, mas é muito estilo, né? Cara? Pô, mas assim, né, aprendi a me vestir, né? Depois de muitos anos na Itália, né? Pô, meti uma elegância. Mas naquele dia, cara, foi engraçado porque a gente se encontrou, né, Galo, no hotel lá de Moretti, com as famílias, né? Com a minha esposa, com a Sandra, a esposa do Zico. E alguns amigos, né, que já tinham essa amizade com o Zico, né? Que é o Alessandro Scarbolo e o Michele De Sabato, que eram já amigos, né, do Zico na época que eu cheguei. E são, até hoje, né, presidente, vice-presidente do fã-clube que o Zico tem em Udine. Então, quando eu cheguei naquele momento a ser apresentado na Piazza San Giacomo, tinha mais 7 mil pessoas, né? E eu, com 20 anos, né, chegando assim, pô, apresentado pelo Galinho, pô, todo mundo já me conhece aqui na Itália, né? Tá cheio pra caramba. Cheio pra caramba. Falei, pô, será que ele já deu um chutinho no Brasil, né? Já fez uns golzinhos lá, já tô sendo apresentado pelo Galinho. Pô, quanta gente vem me visitar, me ver, né? Não é nada, era tudo pro Galo. Era tudo que queria ver o Galo, que fazia um tempo que o Zico não ia pra Udine. E quando chegou aquela apresentação, aí, pá, conversa vai, conversa vem, o Galo solta essa, né, no microfone. Eu vim aqui apresentar um jogador que dará tantas alegrias pra vocês como eu dei. Jogou a camisa 10 em mim e falou, daqui pra frente é com você. Eu passei 6 meses, eu não jogava, não conseguia jogar. É normal, né? 20 anos, eu tava vindo de uma contusão grave, 1 ano sem jogar, né, pela lesão que eu tive. E até eu me acostumar com o futebol italiano, demorou uns 6 meses para que eu entendesse como funcionava a filosofia do calcio, né? Então, depois que eu fiz os primeiros 2 gols, saiu aquele peso, assim, das costas. Não pela responsabilidade que o Galo pôs, mas... e não chega a ser uma responsabilidade, porque você sendo apresentado pelo maior ídolo do Flamengo, o maior ídolo da história da Udinese, e eu tava começando, eu era jovem. E aí o Zico pôs a 10 nas minhas costas, né? Aí, beleza, comecei a treinar tudo aquilo desde na minha cabeça. Né? Pô, não posso... Putz, tem que arrebentar aqui porque o Zico me apresentou, não posso fazer essa desfeita pro Galo porque o Zico é o Zico. Aí aos pouquinhos eu fui começando a me adaptar. E quando eu fiz o primeiro gol, né, que inclusive até liguei pra ele faz muitos anos, né? Então eu falei pra ele assim, Galo, graças a Deus, consegui fazer um golzinho daqui pra frente agora. Eu vou tentar fazer um pouquinho e representar aquilo que você tirou a nhaca, representou aqui pro torcedor friulano. E depois fez muitos, né? E eu dei um bastidor ali, principalmente esses torcedores lá de Orsária, né, do fã-clube. Falei, ó, protege o garoto aí, pô. Ele é muito jovem e tal, mas já foi artilheiro aqui no Brasil. E ele não contou, mas a gente também, eu vi ele jogando no Japão, no Aspirante. Quando ele estava lá no Japão, ele estava lá no Yomiuri, na época, e teve sucesso lá também, já, mas no Aspirante. E eu, como assistia aos jogos, e aí já conhecia bem ele. Então, falei com os caras aí, ó, protege o menino aí, tá sob a responsabilidade. Eles cuidam dele até hoje. E agora vão cuidar do filho, né? Eu fui praticamente, né, benzido pelo Galo, né? Graças a Deus, o Galo pôs a mão em mim e falou assim, daqui pra frente vai fazer uns golzinhos, né? E graças a Deus deu tudo certo. A amizade que a gente tem até hoje, familiar, com o Júnior, o Thiago, o Bruno. Thiago, que recentemente, né, parou de jogar, né? Não quis dar aquela continuidade no futebol. Bruno, né? Veio do samba, mas era um grande talento, né? Dos filhos do meio, né? Que é um menino maravilhoso. E o Júnior, que virou bugrino, né? Guarani doente. Também jogou lá Também no jogou Guarani, com a gente, jogou no Guarani, né, Djalma? Djalma? Teve essa passagem. Tem uma família maravilhosa que a gente tem uma amizade de muitos anos. E meu muito obrigado pelo Zico, por tudo, né? Porque é uma alegria. Djalma, sabe? O Alex teve a oportunidade de jogar com o Galo, né? Eu não tive essa oportunidade de jogar, que eu falo assim, de ser treinado pelo Galo. Mas acho que seria um momento fantástico na carreira de qualquer atleta. Un arrepiado, otro casi llorando. Eso que desperta así con nas pessoas, nas torcidas e nos próprios jogadores. Isso que te falava antes, eu acho que isso é muito legal. Você entra em qualquer lugar do mundo e pode ter os melhores jogadores de um momento que todo mundo para e fala,
vamos fazer uma reverência para o Zico. Isso talvez seja uma das coisas que mais satisfação te dá? Sem dúvida. Eu às vezes não gosto muito quando as pessoas enaltecem a questão mais da pessoa, de ser humano, do caráter, porque eu acho que isso é uma obrigação nossa, né? A gente quer ser elogiado, lógico, isso aí faz parte, mas pelo teu trabalho também, pela tua postura como profissional, né? Porque eu acredito que isso foi uma das grandes, que fez a grande diferença, a forma como eu procurei me manter durante minha carreira inteira perante aos meus profissionais, né? Seja companheiros ou seja adversários. Então isso é que leva muito essa diferença, porque esse respeito, porque seja de torcedores também, adversários, porque eu fui de um time que havia muita rivalidade, tá? Porque quem não é Flamengo é contra, e eu consegui, através da minha postura como profissional, trazer essas pessoas o respeito de vascaíno, corintiano, botafoguense, tricolores, São Paulino, Palmeiras, pela minha carreira. Então eu acho que isso realmente é uma grande vitória, é um grande gol. E seja no exterior também, né? Porque eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem, que a gente recebe e é o homem lá de cima que nos abençoa. Eu acho legal ir soltando uns gols da época do Flamengo, que todo mundo está querendo ver, né? Porque foi uma época mágica, né? Jaume, Alex, Amoroso, vocês que jogaram lá. Que tinha esse time? E que foi para você ser parte de um time que marcou a história do futebol brasileiro, não só do Flamengo, né? O time do Flamengo, ele conseguiu reunir, digamos, umas 3 gerações, né? De aquela coisa de as peças se encaixarem no lugar certo, na hora certa, tá? Eu acredito que eu tive uma importância muito grande por causa da liderança, da postura como profissional. Então, quem chegava, eu tinha preocupação até na hora de renovar um contrato, porque pelo aquilo que eu representava, se eu renovasse mal o contrato, eu ia prejudicar todo mundo. Então, reivindicação de todo, do grupo, das coisas que precisavam, sempre em função do time, o que era melhor para o time. Eu deixei os caras querer, assim, chegar a um ponto do cara querer pagar luvas para você e esquecer de pagar os prêmios que está devendo ao salário. Então, paga lá, a minha vem depois. Então, vamos botar o time, porque eu não jogo sozinho. Então, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar bem. Então, essa minha postura é que fazia essa diferença. É o cara que vai chegar atrasado como? Se eu chegava cedo lá para treinar, saía depois, o cara que... E as vitórias aconteciam. Então, vai seguir quem vence ou vai seguir quem perde? Entendeu? Então, isso aí não era coisa de você ser caxia, de você ser nada. Isso é profissionalismo. Eu acho que hoje, o futebol de hoje, por exemplo, está muito fácil de você seguir os melhores exemplos, que são vencedores. Então, se você segue o que faz o Messi, que faz o Cristiano Ronaldo, você vai se dar bem, tá? Porque eles são exemplos de grandes profissionais. E por isso ganham, são os melhores do mundo e por isso chegam. Porque na hora das festas, na hora das férias, eles estão lá se divertindo, mas na hora do vamos ver, eles estão sempre presentes. Então, eu era assim. E isso gerava um respeito muito grande de liderança. E a garotada que chegava aí, ó. É assim, vai se dar bem. Eu sei que atrapalhei a carreira de muito garoto da número 10. Porque não dava chance mesmo. Claro. Vai para outra posição. Porque quando eu cheguei, tinha um 10 lá, tinha o Doval. Eu também... O gringo foi um dos com quem eu mais me adaptei em termos de centroavante, mas eu fiz ele ir para 9, cara. Vai lá para 9. E ele também foi malandro, foi para se quiser. Então, que eu lembro que quando eu comecei, o técnico era o Jobel, que conhecia a gente no juvenil. Ele assumiu no lugar do Zagallo, ele falou, o Zico vai ser meu 10. Doval e Dari vão disputar a posição. Aí o Doval, tá bom, eu vou lá pra frente. Claro. Então, eu levei tempo. Eu joguei de 7, joguei de 11, joguei de 8, joguei de 9. Quando apareceu na minha posição, eu também não larguei mais.
E isso eu sei que teve muito garoto que era da minha posição, jovens de talento, mas que não tinha oportunidade, assim como foi do Júnior. E nego, vai para outra, vai para outro lado, o negócio é jogar. Eu aprendi sempre lá com os mais velhos, ó, o importante é estar no bolo. Depois você escolhe a tua, né? E é verdade que, falando do Doval, era o rei de Ipanema? Era o rei de Ipanema mesmo. Mulherengo mesmo? Oh, terrível, era terrível. E uma vez ele deixou a gente na mão porque ele perdeu a final, né? Porque ele não teve começar a andar de moto, ia de moto, na sunguinha dele, na praia e tal. Pô, aí na final contra o Vasco, ele teve um acidente. Renato aprendeu com o Doval. Era o Renato dos anos 70. O Doval aprendeu com o Paulo César Caju. O Caju é que foi percussor disso tudo aí. E depois o Doval não pôde jogar a final por causa disso, né? Por causa de teve um acidente de moto. E a gente, ainda bem que a gente foi campeão e tal, mas ele teve um problema depois por causa disso. Aí acabou no ano seguinte saindo do Flamengo por causa desses problemas. Depois foi pro Fluminense. Mas era um cara espetacular. O gringo era uma figura. Lembra aquele time de cor? Do Flamengo? Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse foi o time que marcou uma geração toda, né? Dos rubro-negros. E o Rodrigo é testemunha disso, que não esquece. O Tita foi um que penou, porque o Tita era 10 também, né? O Tita também queria 10 de vez em quando, né? É verdade. Ele deu até mole na Copa, só não foi para a Copa de 82 por causa disso, porque estávamos ele na seleção, na ponta direita, tinha feito 2 gols contra a Venezuela e depois, não sei porquê, ele deu uma declaração de que não queria jogar mais na ponta e logo com o Tele, né? Aí o Tele se enfesou. Ah, não quer não, né? Então... tá isso. Agora, eu também sei o time dele, né? Neneca, o Ed Carlos, Mário Carlos, Júnior Baiano, Rogério, Piá, Marquinho, Fabinho, Luiz Antônio, Paulo Nunes, Marcelinho e Djalminha. Eu também sei. Esse... Doente. Olha o moral de pro Flamengo, doente pro futebol. Ernesto Era Paulo. o Toninho Barroso? O Toninho Barroso juvenil e Ernesto Paulo depois no Júnior. Eu queria saber, Zico, dessa história... Essa Libertadores foi marcante para você, para o Flamengo, né? E chegar numa final, foi dura contra o Cobreloa, né? Cobreloa, 3 jogos, você fez os 3 gols, né? Em total. 4. Os 4, perdão, da final. Mas teve uma história, foi com Cobreloa, aquele defensor que chegou por trás, e você lembrou do Carpegiani e um segredo... Teve. Foi a falta... Porque o Carpegiani era um cara que ele sempre dizia, né? Me ajudou muito em termos da experiência dele, né? Ele falava pra gente, ó, tu tomar um tapa aqui, tu dá o outro. Porque o cara é pior do que você. Ele quer te irritar, ele quer tirar a concentração do jogo. Então, oferece o outro lado e continua fazendo gol nele, né? Então, estamos jogando a final no Maracanã com o Cobreloa, teve uma falta. E no Cobreloa nós estávamos ganhando de 2-0. Esses são os gols. Esse é o da final, esse né? É o centenário, mas, né? Foi do Maracanã o jogo. O jogo foi no Maracanã. Aí o ponto esquerda dele era muito sacana, né? Aí eu botei a falta para bater a falta. Quando eu me abaixei, ele veio e deu-lhe uma dedada. Não fez isso. Fio terra? Fio terra. Aí eu dei aquela trancada assim, né? É melhor, pô. Porra, doido pra dar-lhe uma porrada. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, quando acabar o jogo, tu me dá teu telefone. Porra, não dava pra ter briga. Ele quebrou o cara. Quebrou o cara. O cara apaixonou. Porra, que terrível. Imagina, rapaz. Que isso. Aí você ganha nessa Libertadores no terceiro jogo, no Uruguai. Pô, mas o segundo jogo foi um roubo desgraçado. Foi a melhor coisa. Época, né? A melhor coisa que aconteceu foi ter saído o gol deles. Senão a gente não ia sair de lá, não. E o juiz era o Dom Raton Barreto, né? Que era Ramon, mas virou Ratão, né? E ele fez o diabo. Naquele jogo, os caras fizeram o diabo. O Júnior quase foi preso. Policial brigar, cachorro, botaram soco, pedra, arrebentaram o supercílio do Adílio, do Lico. Foi a pior partida da sua vida, assim, de... A pior partida de violência. Pior partida. Nós estávamos cercados pela polícia em todo o estádio, tá? Só a gente jogando.
Foi essa que o zagueiro tava com a pedra? Foi, né? deu, não. Do Anselmo foi na final. Entrou pra dar nele, né? Isso aí foi uma besteira, a meu ver. De ter dito que entrou só pra isso. Podia entrar lá e dar um soco e não precisa falar nada. O cara me cuspiu, o cara dá uma vez, tu dá e acabou. Lógico. Sabe? Agora, o fato de ter dito, querer se valorizar, acabou prejudicando ao Anselmo, a carreira dele. Porque o fato do que o cara fazia, o que o Mário Ciotto fazia, a gente sabia. Então, chega lá e recebeu e pronto, devolve, acabou. E a raiva da comemoração, esse desabafo, tem a ver com essa história também? Da violência, do que estava se jogando? Porque você comemorou muito o segundo gol. Porque ali definia, né? Lógico que quando você está jogando com um time que era bom, engraçado que eu tenho uma história, o juiz, que foi daquela final, ele apitou um jogo nosso, Flamengo e o Deportivo Cali, se não me engano. E era no Uruguai, e eu estava conversando com ele no intervalo do jogo, ele me disse, eu apitei um jogo de um time aí do Chile, que esse time é um time sujo. E os caras fazem o diabo e tal, impressionante. E era o Cobreloa, que acabou sendo ele o árbitro da final. Tá? Foi a maior sorte cair aquele árbitro. Da última. E tanto é que ele está totalmente isento, porque ele expulsou o cara do Cobreloa, e depois o Andrade deu uma no cara, ele expulsou o Andrade também. Uhum. E ele depois foi um jogo Brasil e Argentina, ele expulsou eu e o Galego, porque o Galego cismou de ficar, numa falta de 2 toques dentro da área, cismou de ficar mais próximo. E eu era o último, e eu ficava empurrando ele vinha para trás, eu empurrando ele. E o cara expulsou nós dois. E o Galego era gente boa, eu gostava dele. Aí saímos abraçados, eu falei, tá vendo a merda que você fez? Agora vai nós dois embora. Parabéns. Parabéns aí. Tu quer fazer graça aqui na entrada da área. E o Mundial de Clubes? Assim, eu acho que nessa época os europeus subestimavam muito os times. Mas foi um jogo muito chato, cara. Tu sabe que essa da Libertadores dá mais emoção para contar. Eu gostei de uma história sua contando que o japonês nessa época comemorava chutão. Não, o cara dava um bico pro alto e nego... Era do beisebol, né? Parecia o home run, né? Aquela coisa. Ela disse adeus. E a divisão era o seguinte, eles botaram a bandeirinha do Flamengo e do Liverpool. Então, quando o pessoal chegava no estádio, ia cada um escolhendo uma e pro outro lado. O cara não sabia quem. Ninguém tinha time ali, né? Ninguém tinha time. Então, foi uma coisa muito fria, né? Aquele jogo, né? Tanto fria, literalmente, o clima. Sim. Um ambiente como era? E ficava aquelas cornetas perturbando 90 minutos e tal. E o europeu chegou realmente, não conhecia nada. Nós tivemos a sorte de que o Coutinho tinha um observador, que era o Jairo Santos, que depois acabou se tornando observador da seleção, né? E tal. E ele tinha tudo do futebol do mundo inteiro, através de revistas, recortes e tal, aquelas coisas todas, vídeo. E ele entregou tudo pro Carpegiani, do Liverpool. E a gente sabia tudo. O Liverpool não sabia nada. Quando eles acordaram, já tá 3-0, não deu mais. Então foi realmente um primeiro tempo fantástico que nós fizemos. Os caras não lembram de ter dado um chute no gol e a gente dominou e tal, 3-0. Você tinha essa jogada com o Nunes, né? Porque a assistência sorte do Raul. Não foi nenhuma. Não precisava se jogar. Saiu limpinho, né? Saiu limpinho. Ele sempre saía limpo. Ele falou, vou me jogar pra quê? Não vou pegar mesmo. Ele aparece na foto, velho. Pra fazer isso, eu vou pro gol. Eu mexia muito com ele. Tem uma frase do técnico do Liverpool depois desse jogo, que falou assim, devia ser proibido o que o Flamengo fez, porque eles pareciam dançar em campo, era outro esporte. Foi um chocolate, né? Foi o primeiro tempo estava resolvido já, né? E muita gente falou aí que por exemplo, eles subestimaram a gente. Não houve o inglês, por exemplo, hoje o que todo mundo faz, esse negócio de abraçar dentro do campo e tal, isso é a primeira vez que quem fez isso foi japonês, dentro do campo. A gente fazia a nossa corrente lá embaixo, no túnel, não fazia. E em Tóquio, o vestiário, a gente saía no mesmo lugar. Então nós fizemos a corrente e os ingleses ficaram olhando aquilo, parece que nunca tinha visto aquilo. E para muita gente deu a impressão que eles tinham subestimado.
Não subestimaram nada. Não pegaram a bola. Desconhecimento mesmo. Desconhecimento total. E eles estavam, para eles era até melhor, porque eles estavam no meio da temporada, eles estavam melhores fisicamente que a gente. A gente estava no final, a gente jogou 7 jogos finais em um mês, cara. A gente jogou os 3 da Libertadores, 3 contra o Vasco e uma final de turno ainda. Então tínhamos jogado 7 finais para ir jogar, depois de uma viagem daquela, para ir jogar aquele último jogo. Então a gente estava esgotado, é que o time realmente era muito bom, porque senão não ia aguentar, não. E não estourou ninguém, cara. Jogou o time completo. Foi o título que mais te marcou, Galo? Da Libertadores. Da Libertadores? Da Libertadores. É outra Libertadores história. É outra história. Porque a mesma situação que você está falando da questão do menosprezo ou da questão do Liverpool, né? A experiência que eu tive também com o São Paulo em 2005, da soberba, acho que, né, de olhar para você e achar que, pô, isso aí a gente é mole. E Liverpool também, né? Liverpool também em 2005, entendeu? Então olhava para Mineiro, olhava para Josué, olhava e falava assim, 2 pequenininhos do meio campo, entendeu? E depois o que aconteceu, né, todo mundo sabe. Mas aquele jogo, né, qual foi o jogador mais importante para você dentro do jogo que mais te deu ou te daria assim a possibilidade de você falar, esse aqui eu posso confiar que ele vai fazer um movimento, que eu vou ter uma condição, como você foi o rei da assistência, o melhor em campo com 2 assistências. Com Nunes, né? A gente tinha essas jogadas. Eu falava sempre pro Nunes, você fica atento. Aliás, eu falava para todos os centroavantes, você fica atento que quando eu pego na bola, a primeira pessoa que eu olho é sempre o centroavante, porque é o que vai estar mais perto do gol. Então fica preparado para a primeira bola. Então tem vezes que eu dominava, já tocava de primeira. E isso eu aprendi desde o início da minha carreira, e tem uma história engraçada com o Dadá Maravilha. Nós fomos jogar um jogo com o Corinthians, foi 5-1. Eu fiz 2 gols, o Dari fez 2, mas o Dari perdeu uns 4. E o Dari era conhecido meu de Quintino, ele foi interno lá da Funabem e tal, a gente tinha uma boa amizade. E aí chegamos na Gávea, ele me chamou, garoto, quero falar com você. Aí eu, pois não, Dadá, o que houve? Olha, vou dizer uma coisa, você não dá mais essas bolas pra mim livre não, tá? Dá a bola dividida entre os zagueiros, que a responsabilidade é muito grande. A gente entra, só o goleiro, e você tem que fazer o gol. Sou obrigado a fazer o gol. Dá dividida, dá no meio. O alta, né? O alta. Agora, Tem uma desculpa, né? Galo, de todos esses 9 aí que tu jogou, qual o que mais conectava, assim, que no olhar tu já sentia, que mais tinha entendimento, porque pra te entender não... Era o Cláudio Adão, né? Adão, né? Adão era uma fera. Adão era uma qualidade técnica incrível, né? Então, amortecer, já sabia o que eu ia fazer. E a gente treinar muito junto. Eu pegava às vezes, eu gostava muito de fazer separado. Essas bolas de eu pegar, virar e já meter, fica esperto, fica preparado, tá? E teve uma vez que, por causa disso, eu tive um caso com o Baltazar, porque o Baltazar, o Nelinho, uma vez me falou, olha, o Baltazar, ele é atacante, quer fazer gol. Ele gosta de... Ele vê uma linha, ele chuta. Mas às vezes tá longe. Então eu pegava a bola lá na intermediária, eu mandava para ele. Ele fazia o lançamento, 40 metros, ele dominava e pum! Aí eu falei, Baltazar, espera eu chegar, domina, fica com a bola um pouquinho, espera 3, 4 segundos. Mas você tá sempre lá no meio. Eu falei, claro, eu vou estar no meio, eu lanço a bola, mas daqui... Aí eu tive que fazer uma conta com ele. Eu fiz o desenho do campo, mostrei, olha, campo tem 100, 110 metros e tal, meio campo 55, bota a distância maior, você tem que chegar ao seguinte, eu vou estar de você normalmente uns 40 metros. Quanto você acha que eu faço 100 metros? Aí ele, faz 12 segundos, 13. Eu falei, eu vou botar 13, que é o pior. Então, 55, vou fazer ali 6, 6,5 e tal, 40 metros, vou fazer 4 segundos, 5. Então, o que é 4 segundos você ficar com a bola? Aí eu vou dar 1, 2, 3, 4. Já cheguei do seu lado, espera. Vou meter, espera que eu vou chegar. Aí ele compreendeu, né? Mas era do atacante, não é que ele fazia por mal, é que ele era atacante. Então você metia, ele dominava, não via, não tinha ninguém, mandava pra dentro do gol.
Então... Ih, rapaz, que isso? Peraí. Polícia! Agora é a hora que a criança chora e a mãe não ouve. Cadê a câmera móvel? Vem aqui. Tá na hora de chamar a dividida. Galo, você que visita hoje, essa câmera nervosa vai percorrendo aí os participantes e vai parar em alguém que vai ser escolhido assim aleatoriamente. Quem será, né? Quem será? Eu não sei, talvez o Djalminha, com essa camisa aí, quadriculada, que me lembra um filme. De repente o Alex, amoroso. Deixa eu ver, ó. Pronto, parou no Galo. Zico, vão mandar perguntas pra você. Um pouco mais apimentadas, eu acho. Tá bom. Eu tô acostumado com a Índia. O curry ali, né? Solta a primeira, vai. Fala, Galo. Bob, rapaz. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar podendo fazer essa pergunta a você, né? Para mim foi motivo de muito orgulho. Na minha despedida, você está ali ao meu lado, vestindo a camisa do Vasco. Para mim não tem preço. Então, esse registro, você achou disso? Essa é a pergunta. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Você é 10. Foi muito fácil, cara, porque o Roberto merece tudo, né? Um cara da minha geração, a gente nunca precisou brigar para poder promover um clássico, né? Desde das categorias de juvenil. Nossas mães ficavam assistindo o jogo junto. Uma ficava fazendo tricô, outra crochê. Então, sempre tive um carinho muito grande pelo Roberto, e quando eu recebi o convite, eu estava no Japão, eu falei, aceitei na mesma hora, não tem nenhum problema. Meu irmão foi muito querido no Vasco, e quando eu parei de jogar, foi o único clube que me homenageou no Maracanã. Placa, né? Com uma placa, o presidente Calçada esteve lá, então eu tenho muito carinho pelo Vasco da Gama e não tive nenhum problema de jogar com a camisa do Vasco, um clube que eu tenho maior respeito, sempre tive maior respeito, e uma das grandes agremiações. E eu acho que se não fosse a grandeza do Vasco, eu não seria tão valorizado como sou, né? E o bacana é que, na época, eu fazia um caderno de recorte com tudo que sai do Zico na imprensa, e aí não foi só o jogo, você passou a semana inteira treinando em São Januário, indo lá, convivendo com jogadores, não foi só a partida, né? E isso antes teve uma história que agora com o negócio de internet veio a público, né? Eu fui passar um Réveillon na casa de um grande amigo, lá em Angra dos Reis, e tinha um cara lá, um vascaíno, mas o cara era roxo, né? E ele tava com a camisa do Vasco. Falou, você veste a camisa do Vasco? E eu procurei saber, falei, amanhã eu te dou a resposta. Eu procurei saber dele, e ele era anti-Flamengo de tudo. Aí eu falei, tá bom, eu visto a camisa do Vasco, mas eu tenho uma do Flamengo, você vai ter que usar a camisa do Flamengo. Ele falou, mas aí não e tal, você que é jogador. Eu falei, não, se você usar do Flamengo, eu uso do Vasco. A gente troca, a gente tira a foto junto. Cara, a gozação foi maior em cima dele, né? Você já tinha usado uma vez? Não tem nenhum problema. Vamos para a próxima, tem mais pergunta pro Galo aqui no Resenha, solta. Muito boa noite, um grande abraço a vocês. Meu amigo Zico, presença marcante no programa de hoje. Eu já contei a história aí, aquela da cobrança de falta, 6 horas da tarde, escurecendo na Gávea, no Rio de Janeiro. Mas você é o protagonista, então você vai saber contar melhor do que eu contei, quando você pediu para eu ir para debaixo do gol para você cobrar umas faltas, e eu dizia para você, tá escuro, não estou enxergando nada. E aí você diz, espera um pouquinho que daqui a pouco você vai enxergar. E aí você conclui. Melhora a história, tá bom? Um grande abraço para você. Bom programa.